Um discurso criticado por muitos e também apoiado por muitos. O que o Bolsonaro disse na ONU é verdadeiro ou ele mentiu algumas coisas? Vem comigo porque eu vou te explicar. Eu sou Vinícius Bonfim e seja muito bem-vindo ao Informacionei, o seu melhor canal de atualidades. Só para te lembrar que esse vídeo não é uma opinião minha. Eu vou me basear em algumas fontes confiáveis que colocam o contraponto em algumas coisas que foram ditas pelo Bolsonaro no seu discurso. E aí, no final desse vídeo, você mesmo vai fazer a sua conclusão sobre tudo que eu te falei. Então vamos começar a analisar pela primeira fala dele sobre a pandemia. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Como vocês ouviram, nessa parte ele ressalta a importância que deveriam ter dado para a economia, assim como deram para a questão da saúde pública. Bolsonaro sempre se mostrou o tempo todo preocupado com o que ia acontecer com a economia do país. Mas há muitas opiniões contrárias que dizem que ele não se preocupou com a saúde em si. Em algumas falas, como... A questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? E também essa frase aqui. A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Que foi dita logo quando o Brasil ultrapassou a China no caso de mortes. Essas frases deram uma manchada no presidente logo no início da pandemia. E aí muita gente atacou ele, dizendo que ele não se preocupou com as questões de saúde para poder evitar as mortes. E ainda sobre a pandemia, Bolsonaro disse no discurso que ele deu autonomia para os governadores e os prefeitos decidirem o que deveria ser feito para as atividades essenciais e tudo mais, naquela fase de fechamento de tudo. Na verdade mesmo, isso é uma função que deveria ser atribuída ao presidente da República. E no dia 29 de março, logo quando ele começou todo aquele assunto de isolamento social, Bolsonaro tinha falado que queria um decreto para poder liberar o comércio. Sendo assim, foi outro contraponto em sua fala, que ele mesmo disse que se preocupava com a saúde, tanto quanto se preocupava com a economia. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Essa parte que você viu foi muito comentada. Bolsonaro disse que o governo liberou cerca de $1.000 como auxílio emergencial para 65 milhões de pessoas. Com o dólar a R$ 5,42, o valor seria de R$ 5.400 para cada pessoa, quando na verdade as pessoas receberam R$ 600 e agora R$ 300, que somados seriam na verdade $775, ou seja, R$ 4.200 no total. E não foram todas as 65 milhões de pessoas que vão receber esse valor do governo, porque nas últimas parcelas, como você já sabe, o governo deixou as regras mais rígidas e muitas pessoas acabaram ficando de fora, além dos números aí que tiveram algumas fraudes. Essa foi uma ação do governo que foi realmente salvadora para muitas pessoas. Mas já que a gente está analisando o discurso em si, os números estão errados. Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes de Covid. Essa fala do presidente pode até ter sido com uma intenção de esperança, mas sabemos que essa não foi a realidade aqui no Brasil. Lá em abril e maio, alguns estados passaram por diversas dificuldades no sistema de saúde, como lá no estado do Amazonas, no Pernambuco, Ceará, Maranhão. Tiveram sim a criação de hospitais de campanha, financiados com verbas públicas, seja estadual ou federal, mas UTIs superlotadas foi realmente um fato que a gente cansou de ver aqui no Brasil. Outro ponto é que os estados que ficaram sem vagas relataram que outros estados já tinham vagas sobrando. Ou seja, por uma questão de gestão técnica mesmo, a equipe do Ministério da Saúde não dá uma atenção especial nisso. Mas vale ressaltar que o Brasil comprou aí mais de 60 mil respiradores para poder auxiliar no combate à Covid-19. Com 4,5 milhões de infectados, é pouco respirador, mas foi um dos investimentos do governo dentro dos hospitais e não dá pra gente desmerecer isso aí também. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas,
com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Para o presidente, o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Caso você não saiba, que eu acho que é meio impossível, nossa floresta está passando por uma temporada horrível e devastadora de queimadas neste ano de 2020. Bolsonaro, no entanto, diz que o fogo foi colocado por indígenas e caboclos que moram na região da Amazônia e do Pantanal. Acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Mas na verdade, não existe nenhum documento que possa comprovar isso aí. A questão, na verdade, é ao contrário disso. Segundo o INPE e os pesquisadores da UFMG e da Universidade de Estocolmo, boa parte das queimadas e do desmatamento da Amazônia entre 2019 e 2020 estão ligadas a médios e grandes fazendeiros. Essa afirmação ficou ainda mais forte depois que a Polícia Federal fez uma investigação chamada Dia do Fogo, em 2019. E os suspeitos foram esses médios e esses grandes fazendeiros, que eles fazem isso para se aproveitar das terras e venderem os próprios insumos. Ou seja, não foram os índios. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Agora, por último, nesse momento, por mais que o aquecimento global realmente tenha relação com as queimadas, nesse caso que a gente está passando em 2020, a Polícia Federal também já investigou e suspeitou de ações criminosas e não das altas temperaturas. O que cai por terra, já que ele falou que é só por causa do aquecimento global. Depois de tudo que eu te falei, na sua opinião, o Bolsonaro mentiu no discurso ou o pessoal tá pegando pesado com ele? Deixa um comentário que eu quero saber o que você acha sobre isso tudo. Se você gostou, larga um like para divulgar esse vídeo para milhares e milhares de pessoas e se inscreva se você quiser ficar por dentro das últimas notícias e assuntos da atualidade. Até mais!